Acabou de acontecer a maior falência de um banco nos Estados Unidos desde a crise de 2008. E se você for olhar para a crise de 2008, olha o que aconteceu com a nossa bolsa de valores, olha o que aconteceu com a família das pessoas, olha o que aconteceu com a economia de uma forma geral. Então sim, é uma situação delicada o que está acontecendo, é preocupante, os bancos americanos realmente eles estão com um grande problema nas mãos. E além de tudo, eu estou recebendo um monte de mensagem perguntando o que eu faço, meu dinheiro do Nubank, eu resgato o dinheiro do Nubank, o Nubank vai quebrar, o Inter vai quebrar, a C6 vai quebrar, a gente aqui no Brasil vai sofrer. E calma, esse vídeo é muito importante para que você possa ter clareza do que fazer nesse momento, do risco que você está correndo ou do risco que você não está correndo e simplesmente tem um monte de gente gritando por aí. Antes de começar, estou gravando esse vídeo cedíssimo aqui na segunda-feira, então peço para você clicar no botão de curtir aqui embaixo, tá? Meu time veio mais cedo ainda do que eu, preparou o roteiro, eu dei uma aprofundada. Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Desejo que esteja bem. Que tal começarmos mais uma jornada? Vamos lá! Antes de começar, estou gravando esse vídeo cedíssimo aqui na segunda-feira, então peço para você clicar no botão de curtir aqui embaixo, tá? Meu time veio mais cedo ainda do que eu, preparou o roteiro, eu dei uma aprofundada nisso daqui, estamos gravando e agora o time vai correr para editar tempo para vocês conseguirem assistir, para que essas informações possam de fato funcionar e agregar para vocês. Então clica no botão curtir aqui embaixo, isso é muito importante para o nosso trabalho, tá? E vamos lá. Então o vídeo vai ser separado em o que está acontecendo com o banco, com o Silicon Valley Bank, quem é o Silicon Valley Bank, a gente tem chamado de SVB, por que essa crise está acontecendo, se existe ou não um risco de contágio no setor bancário, que é o efeito dominó, como isso pode impactar o mercado americano, como isso pode impactar o mercado brasileiro e como isso pode impactar o seu bolso, mais especificamente se você tem dinheiro, né, ou conta em alguma das fintechs que todo mundo está falando aqui no Brasil. Então primeiro, o que está acontecendo? Bom, tudo começou quando o Silicon Valley Bank, o SVB, na quarta-feira, dia 8/3, reportou um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares. Se eu for multiplicar por um pouco mais de 5 aqui, a gente está falando de 10 bilhões de reais praticamente. Por que esse prejuízo aconteceu? Basicamente, a causa desse prejuízo foi o aumento da taxa de juros americana. Porque assim como eu e você, um dos principais credores do governo são os próprios bancos. Então o banco ele vai pegar o dinheiro que ele tem lá com ele, que às vezes é você que botou lá, e ele vai emprestar para o governo. Tá? Então ele vai emprestar para o governo e aí está investindo e financiando de alguma forma obras, educação, várias coisas ligadas ao país. Qual que é o problema do SVB ter investido no governo americano, ou emprestado, ou investido quase que no tesouro direto deles? O problema é que a taxa de juros nos Estados Unidos subiu drasticamente nos últimos meses. Então o SVB investiu numa taxa e a taxa de juros subiu muito. Quando você investe num título onde a taxa de juros sobe muito, a gente tem o que a gente chama de marcação a mercado. E a marcação a mercado é basicamente o seguinte: você pega, você investe em um título e você fixa ele a 15% ao ano. Se você fixa ele a 15% ao ano, você tem hoje um investimento que te paga 15% todo ano. Aí de repente a taxa de juros sobe para 50% ao ano. Se isso daqui acontece, você tem um título que te paga 15% e quem quiser pode no mercado hoje investir a 50% ao ano. Você concorda que seu título ele vale muito menos porque ninguém vai querer o seu título, já que pode investir a 50% ao ano? Então se você quiser sair antecipadamente do seu título, o seu título vale menos. Você vai vender ele por um preço muito mais baixo, porque você pode investir a 50% ao ano. Então, é mais ou menos isso que acontece quando a taxa de juros sobe. O seu título perde valor, já que você fixou uma taxa e agora dá para investir ganhando muito mais dinheiro. Só que nos últimos meses, as taxas de juros americanas subiram de 0,25% no começo de 2022 para 4,5% em fevereiro. E o impacto disso daqui é drástico no nosso bolso. Ou melhor, no bolso do SVB. Então, vamos olhar para a carteira do banco para vocês terem uma noção. O banco tinha em carteira 21 bilhões de dólares em títulos do Tesouro. O yield, ou seja, a taxa que o banco tinha, era de 1,79%. E hoje as taxas de juros estão por volta de 4%. E aí o prejuízo foi esse 1,8 bilhão de dólares. Só que o problema não para aí, porque o banco, para tentar resolver tudo isso, ele disse que ia emitir 1,25 bilhão de dólares em ações para arcar com todos esses custos e levantar uma grana. Então o banco, como ele tem capital aberto, ele pode usar de instrumentos de financiamento. Então ele pode pegar, vender ações do banco para investidores, ele abre mão de uma parte do equity dele, ou seja, outros investidores viram sócios também do banco, e a contrapartida é que entra dinheiro no banco e o banco pode se financiar e não corre talvez risco. Só que uma das coisas que eu percebi que mais geram oscilação no mercado financeiro é o poder da narrativa. Por quê? Porque teve uma pequena falha de comunicação aqui. O timing não foi dos melhores.
Porque um dia antes do SVB soltar essa informação, né, um banco chamado Silvergate Bank pediu falência nos Estados Unidos. E adivinha só qual foi o motivo? Foi um motivo muito parecido com o do SVB. A combinação bombástica de criptomoedas mais os juros americanos. Porque se você é um investidor de criptomoeda, você sabe que de uma forma geral, nos últimos meses, por mais que tenha recuperado um pouco agora, de uma forma mais longa, as criptomoedas caíram muito. Especialmente as maiores, né? Perderam coisa de 1/3, às vezes, do seu valor de mercado, 1/4 ou 50% do seu valor. E aí, quando começou, né, esse desespero para alguns investidores, começou uma corrida bancária. Muita gente começou a querer resgatar, e aí eles resgataram, né, os depósitos do banco, que eram de 12 bilhões de dólares, foram para 3,9 bilhões de dólares. Isso aqui obrigou o Silvergate a fazer exatamente o que o SVB também estaria fazendo, ou seja, vender os seus títulos para honrar com as suas retiradas. Mas, durante essa venda de títulos, essa marcação a mercado também fez o Silvergate tomar um prejuízo muito grande e adivinha só? Faliu. Então, no final das contas, não adiantou muito para o Silvergate, o banco pediu a falência de fato e um dia depois sai essa notícia do prejuízo bilionário do SVB. E entre nós aqui é um péssimo timing, especialmente para quem está olhando para o que está acontecendo no mercado financeiro e ficando um pouco preocupado. E aí o mercado não reagiu bem, obviamente. Então, entre o dia 8 e o dia 9 desse mês, o SVB despencou 60% e no aftermarket, dia 9, caiu mais 22%. Então, do dia para a noite, o banco, ele, não vou dizer que virou pó, mas ele chegou muito próximo disso. E no primeiro dia pós-notícia, que foi no dia 9/3, o banco teve um número de retiradas recorde. Tiveram resgates de 42 bilhões de dólares. E aí aquela emissão, então, não deu certo, não vai rolar. E aí o FDIC, que seria equivalente quase que ao FGC que a gente tem no Brasil, só que nos Estados Unidos, que garante as suas aplicações, aquela coisa toda, etc., acabou tomando o controle do SVB e está tentando encontrar um comprador no setor privado. Aliás, notícia sempre curiosa, né? O Elon Musk sempre está envolvido de alguma forma e fizeram uma pergunta, falando, pô, o Elon Musk tinha que comprar esse negócio. O Elon Musk, ele falou que ele está aberto a essa possibilidade. É que também não dá para saber se é piadinha, se não é. O Elon Musk sempre faz uma piada no meio dessas coisas, mas ele disse. E como então tudo isso pode impactar o seu bolso? Por que tem tanta gente desesperada aqui no Brasil e no mundo? Bom, antes de qualquer coisa, precisamos entender quem é o SVB, né? Qual que é como funciona o negócio dele, qual que é o impacto dele. E nesse momento, o que eu peço? Peço para você enviar esse vídeo para todo mundo no seu escritório aí. Você está vendo no escritório esse vídeo? Manda para todos os seus colaboradores, sócios, liderados, líderes, manda para todo mundo no escritório e manda também para sua família, porque provavelmente isso aqui pode ter um impacto na vida deles, tá? Então quem é, né, ou quem foi o Silicon Valley Bank? Lembrando, Silicon Valley é de Vale do Silício, sabe aquelas viagens para falar sobre startups, visitar o Facebook, Meta, aliás, Microsoft, um monte de coisa. Aliás, eu já fui para lá, uma viagem muito impressionante, diga-se de passagem, menos do que eu esperava, mas ainda assim impressionante. E aí, o SVB ele foi fundado em 1983, durante um jogo de pôquer entre o Bill Biggerstaff e o Robert Mediaris, que são os dois fundadores, né? E desde o início, o banco ele se especializou na prestação de serviços para startups de tecnologia, que é basicamente o mundo aí do Vale do Silício. E só para vocês terem uma ideia do tamanho do SVB, ele é atualmente o 18º maior banco dos Estados Unidos. E ele tem mais ou menos 212 bilhões de dólares. É muita coisa. Se eu não me engano, a XP aqui no Brasil deve ter um pouco menos que isso. Ou por aí, né? R$1 trilhão mais ou menos. Pra vocês terem noção do tamanho, ó, o HSBC está em 15º, tem 231 bilhões. American Express está em 17º. Né? Então, assim, grandes bancos estão nessa faixa de tamanho. O SVB participou de 44% dos IPOs de empresas de tecnologia e saúde no ano de 2022. E agora ele é o segundo maior banco, digamos assim, não vou falar falir, né, mas que passou por esse momento, ou seja, foi assumido ali pelo FDIC desde 2000. Então ele só fica atrás do Washington Mutual, que era a maior associação de poupança e empréstimo dos Estados Unidos até o seu colapso em 2008. Se você furar nesse gráfico aqui, o tamanho do Silicon Valley Bank, assim, a representatividade dele é muito grande. E aí você deve estar pensando, mas prima, aconteceu em 2008, esse mesmo negócio está acontecendo de novo hoje em 2023. Os bancos não aprendem nada com isso, o mercado financeiro não aprendeu nada com isso. E calma que eu vou te explicar. Bom, existe uma coisa chamada prática bancária. Como que funcionam os bancos, então, de uma forma geral? Imagina que eu invisto R$100 no banco, eu empresto para o banco R$100. O que o banco faz com isso? Ele pode emprestar R$100 para alguém agora que ele tem 100, não é? Quer dizer, que seria lógica, mas não é a realidade. A realidade é que o banco fica com R$100
de garantia, ele pode emprestar R$500, por exemplo. Por quê? Porque o banco ele tem que ter uma parte do dinheiro guardada e aí ele pode se alavancar para ele emprestar, ou seja, para ele gerar crédito para outras instituições. Então, o que acontece? Se por acaso tem uma corrida bancária e todo mundo quer resgatar tudo ao mesmo tempo, ou seja, se eu tenho um risco de credibilidade e as pessoas querem resgatar esses R$500 ao mesmo tempo, eu só tenho R$100 para pagar. Então, o sistema financeiro, ele funciona através da credibilidade. Então, esse percentual que eu tenho que ter guardado para que eu possa emprestar um valor maior, geralmente a gente chama de índice de Basileia. Quanto maior o índice de Basileia, geralmente mais seguro é o banco, mais segura é a instituição. Lá na época de 2008, subprime, os bancos precisavam ter mais ou menos R$5 para cada 100 que eles emprestavam. Hoje, esse índice já é mais alto. Eu preciso ter R$18 na média para cada R$100 que eu empresto. Então, quanto mais dinheiro, menos esse banco provavelmente vai gerar de empréstimo, de alavancagem, vai gerar menos economia. Por outro lado, eu tenho menos o risco do banco quebrar, menos risco de ter uma crise sistêmica de alguma forma. Então, o índice de Basileia, ele é muito mais alto hoje do que ele era em 2008. Mas ainda assim, é um sistema que funciona na base da credibilidade. E sem credibilidade, nosso dinheiro provavelmente não vale nada, porque a gente nem tem mais o ouro nas nossas reservas, né? Hoje, por que uma nota de $1 vale $1? Porque todo mundo acha que vale $1. Então, não tem necessariamente um valor lastreado em ouro como tinha antigamente. Então, os bancos funcionam de uma forma alavancada e se todo mundo ficar com medo de alguma coisa, tudo quebra. Se todo mundo ficar com medo do Itaú quebrar, o Itaú quebrou. Antes, de fato, ele tem um prejuízo, porque todo mundo vai querer resgatar e talvez não dê para isso acontecer. Essa é a lógica dos bancos. Agora, existe um risco de contágio? É impossível dizer, tá? Mas o que é possível dizer é que os bancos estão muito mais preparados do que eles estavam lá em 2008. Isso daqui sem sombra de dúvida. E é claro que ninguém vai ser completamente ileso disso, porque ele é um dos maiores bancos dos Estados Unidos e muito provavelmente isso aqui vai impactar o seu bolso de algumas formas. Eu vou manter vocês informados aqui, mas existem algumas coisas que você precisa se preocupar. Primeiro de tudo, o preço das ações e a destruição de valor. Primeiro, não dá para saber com certeza, então desconfie de quem sabe tudo, de quem bota uma certeza absoluta nas coisas. É muito difícil, tá? De alguém cravar na pedra alguma coisa em algo com tantas variáveis. Então, do dia 8, né, que quando saiu o balanço da SVB para o dia 9, e que o banco teve um resgate de 42 bilhões, os 4 maiores bancos em valor de mercado dos Estados Unidos perderam 47 bilhões de dólares. Então, as instituições financeiras devem sofrer. E 42 bilhões de dólares são por volta de 215 bilhões de reais. É como se o Itaú, que vale 220 bilhões de reais, ele deixasse de existir da noite para o dia. Então, é algo extremamente relevante. O segundo é o prejuízo não realizado. Assim como a SVB e o Silvergate, que precisaram fazer operações de venda antecipada do seu título e tiveram a marcação do mercado, tem muita gente que também precisa fazer isso e não fez ainda. Então, só dos bancos americanos que são segurados pelo FDIC, a gente tem 675 bilhões de dólares em prejuízo não realizado. É muito dinheiro. Se todo mundo quisesse resgatar agora, ferrou. Terceiro é o Fed. O Fed é o Federal Reserve Bank, ou Banco Central dos Estados Unidos. Eles convocaram uma reunião para hoje, segunda-feira, e provavelmente eles vão discutir sobre esse assunto. Porque o foco dessa conversa deve ser dar suporte sobre a liquidez para as empresas, né, para os depósitos das pequenas empresas, que não são tão pequenas assim. Você tem muitas empresas que de fato usavam ali o Silicon Valley Bank, especialmente as empresas de tecnologia. E aí, se por acaso o Fed não resgatar isso daqui, é possível que a gente tenha sim um risco sistêmico, talvez ali parecido com 2008, porque as notícias não param de chegar. Domingo de noite, ou seja, ontem de noite, teve outro banco que foi fechado pelos reguladores de Nova York, que foi o Signature Bank. Mais um banco foi fechado pelos reguladores ontem, ou seja, o bicho está pegando. O FDIC já disse que os depositantes vão receber a grana de volta. Só que de pouquinho em pouquinho, não necessariamente na hora. O que é menos mal, né? Só que também eu fico em dúvida se é menos mal mesmo, porque o mercado financeiro, eu tô nessa há um bom tempo já, a gente deve estar uns 15, 16 anos e é sempre a mesma coisa. A gente tem as cagadas que acontecem e aí a gente tem os resgates que acontecem. No final das contas, quem se ferra? Sempre as mesmas pessoas, não é? Então, eu entendo que o resgate precisa acontecer porque senão você tem um colapso muito maior. Mas no final das contas, às vezes a gente toma um pouco mais de risco porque a gente sabe que o resgate vai chegar, assim como aconteceu várias vezes para várias instituições, né? E aí, acho que a quarta, e aí o que talvez vocês queiram mais saber é sobre o impacto no mercado brasileiro. O SVB é um banco de startups, tá? Diversas empresas tinham muita grana lá no banco,
muitas. Só que a gente já não tem a lista oficial, não sai a lista oficial ainda de quais são todas essas empresas, né? Não saiu nenhuma lista oficial até o momento desse vídeo. Então olha só, tem algumas empresas que anunciaram que tem grana lá. A Circle tem 3,3 bilhões de dólares, Roku tem 487 milhões de dólares, BlockFi 227 bilhões, Roblox, pô, aquele joguinho bombando, 150 milhões de dólares, Ginkgo Bio 74 milhões de dólares, iRhythm, Rocket Lab, Sangamo, Landing Club, Pioneer. Essas aqui são as empresas que divulgaram a sua exposição até agora. Com certeza vão ter outras que vão divulgar. Agora, o que é importante? Muito vocês perguntaram para mim sobre Nubank, porque afinal de contas, cara, eu nem sei mais, perdi a conta quantas contas existem no Nubank, mas são muitas contas que tem no Nubank, né? E o Nubank soltou, assim que começou a sair as informações do Silicon Valley Bank, um comunicado para o mercado. Então, olha só, a Nu Holdings, controladora do Nubank, informou hoje, em comunicado enviado à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que não tem exposição ao Silicon Valley Bank, conhecido como banco de startups. O Nubank disse para a CVM, a Nu Holdings comunica aos seus acionistas e ao mercado que nem a companhia, nem nenhuma de suas subsidiárias tem qualquer exposição. O que eu acho que vale mencionar? Antes, né, o meu negócio não me preocupava muito com o impacto e repercussão do que eu falo aqui. Conforme eu cresci um pouco mais e muitos de vocês acreditam no que eu falo, por isso que vocês me assistem, veem credibilidade nas minhas palavras, eu comecei a entender um pouco mais o peso da minha responsabilidade. Porque se eu começo a tocar o terror que um banco quebrou, por exemplo, é possível que muitos de vocês comecem a gerar um efeito bola de neve e comecem a querer resgatar tudo ao mesmo tempo. E aí um banco que não estava quebrado pode quebrar, justamente pelo fato de como funciona o sistema financeiro. Então, acho que sempre vale ressaltar o seguinte, ó, espalhar falsas informações sobre o mercado financeiro é crime. Então, para quem trabalha com finanças aí, Lei 7.492, 16 de junho de 1986, dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Porque você tem o que a gente chama de profecia autorrealizável, né? Então imagina que uma pessoa muito grande ou um jornalista muito respeitável diz que um banco vai falir. A reação das pessoas é ir até o banco, é sacar o máximo e mais rápido possível. Isso vai fazer com que o banco quebre, mesmo se essa notícia for mentira e se o banco estiver bem financeiramente. No mercado, dependendo do que as pessoas acreditam, isso é que se torna realidade. É a profecia autorrealizável. Então cuidado com más interpretações e falsas notícias. Mas é claro que o que está acontecendo lá fora é muito sério e pode sim chegar na gente de várias formas diferentes, tá? Eu vou continuar acompanhando, se tiver alguma novidade eu aviso vocês, mas por enquanto acho que a solução é a mesma. Diversificar seu patrimônio em 3 caixinhas, primeiro diversificar entre os próprios ativos, depois entre classes de ativos, depois entre países, que é como eu invisto sob a ótica da Arca, gente, não tem segredo. O único almoço grátis que existe no Brasil ou no mundo, na minha opinião ainda, é a diversificação e o rebalanceamento. Para concluir, infelizmente, tudo que está acontecendo tem muito mais perguntas do que respostas ainda, tá? A nossa tentativa aqui é entender alguns cenários, probabilidades que a gente pode se posicionar. Primeiro, jamais torça para a desgraça alheia, tá? Em 2008, só nos Estados Unidos, 2,6 milhões de pessoas perderam emprego, então jamais torça para um cenário como esse novamente. É muito deplorável, não é mesmo? E a segunda coisa é que se você está muito preocupado com o que está acontecendo, a minha pergunta é, será que você está alocando da forma correta o seu dinheiro? Porque da minha concepção, você alocar o seu capital tem a ver com te permitir dormir tranquilamente no travesseiro. Se você não está dormindo tranquilamente no travesseiro, putz, será que você está investindo da forma correta? Então, a minha reflexão é, seu capital está diversificado, ele está diversificado nessas 3 caixinhas, se não tiver, faça isso o mais rápido possível. Você não merece passar mais nenhum dia estressado, além do que já deve ser estressante a sua vida, não é? A nossa vida é muito estressante, é muito corrida, e ela não tem que ser também estressante quando a gente fala de dinheiro. O dinheiro tem que proporcionar paz pra gente, tranquilidade, tem que se multiplicar ao longo do tempo, e esse tipo de coisa não pode fazer perder o sono. Talvez você tenha muito mais exposição a alguma coisa que você deveria. Se vocês quiserem que eu continue aqui acompanhamento dessa série do que está acontecendo, deixa aqui nos comentários, eu vou ter um prazer de continuar. Então, esse é um assunto de extrema responsabilidade. Vamos monitorar as próximas notícias. Esperamos que 2008 não retorne e que a política monetária americana se estabilize. Agora, se você deseja manter-se informado sobre comportamento e dinheiro, fique aqui com a gente. Inscreva-se em nosso canal e replique esse vídeo o máximo que puder. Um forte abraço e até breve.